André, o imposto de renda, ele é um tributo complexivo, tá? Ele é um tributo que o governo, ele tributa sobre o auferimento da renda. A renda, ela é o que você acrescentou no último exercício, tá? Sobre o seu patrimônio. Então, uma pessoa que tem R$1 milhão, a partir do 1 milhão e 1, ele vai ser tributado sobre R$1, tá? O governo, ele tem alguns tipos de tributos. Por exemplo, o IPTU. O IPTU é um tributo sobre o imóvel para aquela pessoa que detém o patrimônio, né, aquela coisa, no dia 2 de janeiro. Então, a pessoa que possui um patrimônio imóvel no dia 2 de janeiro é tributada pelo IPTU. Se ela vendeu no dia 3, novamente o governo ele vai cobrar da pessoa que tinha no dia 2. Já o imposto de renda, ele incide todos os dias do ano, porque ele sempre está atrás da renda auferida pelo aquele cidadão contribuinte ou cidadã contribuinte. Existe algum tipo de tributação onde você precisa tributar todos os dias do ano. Por quê? Porque uma pessoa que ganhou dinheiro, né, auferiu renda, em janeiro, e não auferiu renda em fevereiro, ela também deve ser tributada. Ela só vai ser tributada no ano seguinte, mas ela deve ser tributada. Por isso a complexividade desta incidência tributária, tá? Mas sempre sobre a renda. Nem todas as rendas são tributáveis. Por exemplo, dividendos não são tributáveis. Ele é isento por lei, assim como a renda de um idoso. Ela também tem algum limite de isenção, tá? Então, nem toda renda é tributável. O imposto de renda, ele é um tributo onde você está incidindo sobre toda a renda da população brasileira. Contudo, existem pessoas que vão ser obrigadas a declarar e pessoas que não vão ser obrigadas a declarar, porque existem parâmetros dentro da tributação onde algumas pessoas não têm nem as necessidades, mesmo tendo oferido renda, porque o governo ele entende que aquela pessoa ela não chegou a ser um grande contribuinte, vamos dizer assim. Bem como ele também não vai atrás daquilo porque é um valor muito baixo, tá? Então, o tributo do imposto de renda é uma tributação sobre a renda auferida pelo contribuinte no exercício anterior, porque a declaração ela é sempre no ano subsequente. A obrigatoriedade do imposto de renda, ela também tem vários fatores, né? Por exemplo, né, um estrangeiro que passou 183 dias no Brasil, ele obrigatoriamente tem que declarar o imposto de renda. Como que o governo vai ter este tipo de controle? No passaporte, né, daquele estrangeiro. Quando ele conta ali os dias que aquele estrangeiro passou dentro do Brasil, mesmo que não tenham sido 183 dias seguidos, ele é obrigado a declarar o imposto de renda. Mas também existem pessoas que tiveram, dentro daqueles dividendos que a gente falou, né, renda acima de 40 mil recebidos de uma empresa. A empresa ela já tem aquela tributação nela mesma e por isso os dividendos são isentos. Contudo, mesmo na isenção do imposto de renda, as pessoas que oferem dividendos acima de 40 mil reais são obrigados a declarar, né, no ano subsequente. Quem vendeu um imóvel, né, e teve ganho de capital, o que significa isso? Comprei por 30 mil, vendi por 35 mil, ou seja, eu tive um ganho de 5 mil naquele capital, naquele imóvel, né? O capital ele não necessariamente é dinheiro, ele pode ser um patrimônio, mas se eu tive ganho sobre aquele patrimônio, ganho sobre o capital, eu também tenho a necessidade da declaração, tá? São alguns fatores que obrigam a declaração, ok? Atividade rural, quem teve ganhos acima de 143 mil, é um pouco menor, 142 mil e algum quebrado, mas quem teve ali acima de 140 mil já tem que começar a se preocupar, né? Porque acima de 143 mil também dentro da atividade rural
já estará obrigado a declarar. Quem tem posse ou propriedade de bens imóveis ou móveis, tá? Acima de R$300 mil, o que significa hoje quase qualquer casa, se alguém tem uma casa no seu nome praticamente, geralmente já vai ali tendo a necessidade da declaração, mesmo não tendo auferido a renda. Mas por quê? Porque dentro do programa do imposto de renda existem alguns locais de preenchimento: renda, despesa, bens e direitos, e aí a necessidade da declaração. O ganho de capital, ele tem uma isenção. Quando você vende o seu único bem para adquirir um novo bem, ou seja, quando você vende a sua casa para você adquirir uma nova casa, você tem um tempo de 180 dias para usar este dinheiro, 6 meses, né? Então, se você optou por essa isenção, ou seja, você vendeu, você pede a isenção ao governo e compra um novo imóvel, você não tem a necessidade de pagar tributos sobre aquele capital que você vendeu, mas você precisa necessariamente usar aquele valor que você teve da venda na aquisição do seu próximo imóvel. Todo mundo que auferiu R$ 1.903 por 12 meses consecutivos, ou seja, 24 mil e alguma coisa. Quem passou de 24 mil praticamente tem ali a necessidade da declaração do imposto de renda. Leandro, eu ganho um salário mínimo, 1.313. Você não é obrigado. Você está desobrigado. Desde que você não tenha nenhuma das condições anteriores que a gente falou, você não tem a obrigatoriedade. Agora, passou de 1.903, Leandro, eu ganho R$2.000 todos os meses, bruto, tá? Não necessariamente líquido, porque tem pessoas que têm ali no seu contra-cheque 2.000, mas não ganha aquele valor líquido, porque tem descontos de INSS, tem descontos de IRPJ, do imposto de renda retido na fonte. Todos esses valores são computados e precisam ir para a declaração. Então, quem auferiu acima de R$ 1.903 está obrigado à declaração. Ano que vem vai ter um aumento para 2 salários mínimos, então, mas isso só vale para 2024. Ou seja, quem tiver neste ano de 2023 auferindo menos de 2 salários mínimos, no ano que vem vai ser desobrigado. Contudo, este ano, nessa declaração, ainda tem a obrigatoriedade, tá? O MEI, ele é limitado hoje a R$ 84 mil no ano, tá? Então, o MEI, ele é uma pessoa jurídica na qual eu sou o titular e desassocio os meus bens particulares dos bens da minha empresa. Uma pessoa que foi vender cachorro-quente e abrir um MEI para aquilo. Então, ele vai prestar ali um comércio, né, de cachorro-quente, e ele vai ter ali o direito de auferir 84 mil no ano, ok? Sem que ele seja tributado na pessoa física. Se ele estourar aquele valor, ele pode optar por 2 formas. Ou ele vai para a pessoa física, e aí ele volta para mais 24 mil aproximadamente, ou ele continua e sai do MEI, e vai para uma pessoa, ser tributada numa pessoa jurídica no Simples Nacional, né, que seria aí a forma mais branda da tributação. Então, o MEI ele tem essa limitação. Vamos lá, uma pessoa auferiu ali 84 mil, teve ali de receita 84 mil, mas teve de despesa 20 mil durante todo o ano. Então, ele tem 64 mil para distribuir como lucro para sua pessoa física. Durante todo o ano, você vai fazer essa divisão. É que no imposto de renda, no momento de você fazer a declaração, você sempre dá o valor cheio, mas é necessário, e quando possível, você dividir esses valores num livro caixa. Você sabe quanto você ganhou em janeiro, quanto você ganhou em fevereiro, tá? Algumas declarações dentro do próprio sistema, como, por exemplo, aluguéis, né? Uma pessoa que tem alguns imóveis e recebe aluguel, ele tem a necessidade de declarar o CPF de quem ele está recebendo e o mês e quanto ele recebeu de cada um, tá? As pessoas que são autônomos, né, que têm ali a necessidade de declarar o carnê-leão,
ou seja, aufere renda e precisa pagar o Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão é uma forma que o governo tem de obrigar a pessoa todos os meses se preocupar com a sua própria tributação, só para autônomo. Um serviço de pedreiro, um serviço de pintor, um eletricista, que quer regularizar a sua renda, ganhou ali 3 mil reais no mês de fevereiro de 2023, né? Ele tem até o dia 20 de março para recolher sobre os 3 mil reais e declarar este valor à Receita, tá? E no ano que vem, quando ele vier fazer a declaração de 2023 lá em 2024, ele vai mostrar para a Receita que ele ganhou 3 mil em fevereiro e já recolheu o seu Carnê-Leão no ano passado. Tá? Então, essa é a forma com que o autônomo tem que se preocupar, e esse é o Carnê-Leão e a sua finalidade, quando um autônomo aufere a renda, diferente do MEI. Tá? Esse ano, né, de 2023, tiveram algumas novidades sobre o imposto de renda. Todos os anos a Receita tem algumas atualizações e sempre tem novidades. Por quê? Porque a Receita ela é o órgão arrecadador do governo, né? E ela precisa sempre estar atualizada e melhorando a forma de tanto fiscalizar quanto facilitar a declaração do imposto de renda. Esse ano, o prazo limite vai até 31 de maio, se eu não me engano, é numa quarta-feira, tá? O que é estendido, geralmente era um mês a um mês e meio, o que era o prazo até 31 de abril. Nesse ano houve uma extensão e a gente tem 2 meses e meio, que foi de 15 de março até 31 de maio, ok? Então 31 de maio aí é o prazo limite para a declaração desse ano. O que a gente dá de algumas dicas para declaração? A pessoa que nunca declarou e tem ali o medo e o receio de entrar em contato, primeiro, a gente sempre pede para a pessoa procurar um contador para orientá-lo, ainda que não vá confeccionar o seu imposto de renda, mas numa orientação, né? Isso é importante para a pessoa que nunca teve esse contato. Existe hoje, dentro daquele aplicativo GovBR, existe como você baixar a sua declaração pré-preenchida. Hoje, o sistema é tão moderno da Receita Federal que ela já tem as suas despesas, a maioria das suas despesas médicas declaradas a algum instituto, a alguma empresa. Elas já fizeram a DMED, ou seja, já declararam o que receberam do seu CPF no ano passado até o dia 31 de janeiro desse ano, e você consegue, ao fazer a baixa da declaração pré-preenchida, já baixar esse tipo de informação. Baixa também os valores que a empresa pagou para você, né, que ela também declarou via DEFIS. Então, a empresa já fez essa declaração e o cidadão contribuinte, ele já consegue hoje baixar também as receitas já auferidas a si, e também as despesas médicas, que são praticamente as únicas despesas dedutíveis do imposto de renda. Além disso, o próprio programa já traz os bens das declarações anteriores e os seus saldos, né? Hoje você tem que declarar imóveis, veículos, o seu patrimônio de uma maneira geral, saldo bancário. Então, cada conta bancária que a pessoa tiver, ela tem que declarar. Tá? Só que o que a gente geralmente pede para as pessoas? Faça a declaração baixe a declaração pré-preenchida, jogue no programa, imprima aquela declaração e deixe de lado. E importe a última declaração, porque também tem esse mecanismo de você importar a sua última declaração e fazer a conferência do que você precisa. E ver se aquilo ali, de fato, está fazendo algum sentido. É possível que alguém tenha declarado algo errado no seu CPF, você precisa fazer essa correção, tá? Outra novidade desse ano, e bastante importante, é aquelas pessoas que têm o direito de restituição. O que é restituição? Eu, Leandro, por exemplo, sou hoje empregado de uma empresa. Todos os meses que eu recebo o meu salário, eu tenho ali a retenção do imposto de renda, que é o imposto de renda retido na fonte. E tem lá a rubrica da retenção. Este valor é como se eu já estivesse pagando mês a mês o imposto de renda. No ano seguinte,
Se eu paguei mais imposto de renda do que eu deveria ter pago, ou tive muita despesa médica que não foi considerado na retenção, eu tenho o direito de restituir. Aquele valor que eu paguei era maior. Quem optar, hoje existem algumas questões legais. O idoso passa na frente, pessoas com moléstia grave, né, doença grave, também tem o direito de restituição prioritária. Então, tem algumas obrigações legais. Mas o governo ainda deu para aquelas pessoas que quiserem receber via Pix a restituição, o direito também de receber junto desse grupo prioritário. Claro que a prioridade vai sair primeiro ainda, porque é legal essa prioridade. Legal, eu digo, advém de lei. Mas as pessoas que fizerem a sua restituição via Pix vão ter prioridade. Atualizar valor de bens imóveis. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Ah, Leandro, eu comprei um imóvel e ele foi ganhando valor. Hoje eu comprei ele a R$30 mil no ano, sei lá, em 1990, e hoje ele vale 150 mil. Eu estou atualizando ele. Errado. Este imóvel só tem a sua atualização no dia da venda, da sua liquidação. Então, se você comprou em 1990 um terreno por R$30 mil e você vendeu este mesmo terreno sem nenhuma benfeitoria por R$150 mil, você vai ter que fazer o ganho de capital deste valor em 120. Se você vem atualizando, você atualiza errado, tá? O que você pode colocar são as benfeitorias. Construí um muro, coloquei uma casa, você vai guardando as notas daquilo e declarando no ano do seu gasto. Então você vai ali atualizando sim, mas atualizando conforme as benfeitorias realizadas dentro do seu patrimônio, e não o valor do seu patrimônio atualizado, tá bem? Declaração de pensão alimentícia. Então muita gente possui um filho com o seu cônjuge e separa, né? E faz ali um documento onde a pessoa se obriga a pagar a pensão ao filho, mas quem vai ser o obrigado a declarar e quem vai ser o obrigado a pagar o imposto de renda? Se aquela pessoa que paga, né, o imposto para o filho não tiver um documento homologado em juízo, ele que está pagando é o obrigado a pagar o imposto de renda. Se há homologação judicial, aquele que recebe é o obrigado a pagar imposto de renda, ok? Essa é uma diferença bem clara, mas sempre haverá a necessidade de pagamento. E por fim, financiamento de veículo. Comprei um veículo, ele é do banco ainda, estou pagando. Você coloca no seu campo de bens o seu veículo e dentro dos ônus reais você vai colocar toda a descrição do seu contrato de financiamento veicular, tá? Esses são erros que muitas vezes a pessoa coloca dentro do próprio campo de bens e está declarado errado. Não que a Receita vá te tributar, mas você tem que saber o campo correto da sua declaração. Existe todo ano atualizado também um grande programa da Receita que chama Perguntas e Respostas. Então você coloca lá no Google, né, Perguntas e Respostas e RPF, e todos os anos ele é atualizado. Existe já o programa aí disponível para todo mundo, não é um programa, é um documento, e facilita muito a forma com que você tem que declarar. Ele é extenso, mas é por tópico, é bem fácil de se achar nos índices ali e procurar. A gente estava falando de erro, e a não declaração ou um erro de declaração pode gerar multa, né? A não declaração gera uma multa de valor fixo, se eu não me engano, hoje R$200, algo próximo disso. Contudo, não é esse o maior problema. O maior problema é quando você teve a renda, você, além de não ter declarado e essa multa é incidente, também tem a multa sobre a renda. E essa é uma multa pesada, que a gente está falando de 20%. Então, se a pessoa ali teve uma renda de R$100 mil no ano e deixou de declarar, ela vai pagar no mínimo 20 mil sobre o que ele não declarou, porque ele deveria ter declarado os 100 mil, além de ter que pagar o tributo, que vai dar aproximadamente ali uns 27 mil, mais
a não declaração, que dá ali os seus R$ 200. Claro que a gente está pensando que os R$ 200 não é tanto, mas quando a gente fala de alguém que de fato teve renda, começa a pesar muito no bolso.